com Eu Creio em Jesus. Paz do Senhor, amada igreja, mais uma vez, motivo de muita alegria, poder estar aqui compartilhando com os irmãos, as irmãs, mais um estudo, do nosso Evangelho, mais um estudo bíblico, onde a gente espera, dessa forma, continuar em nossa comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Como é do nosso costume, eu vou convidar a todos para, antes da leitura do texto, fazermos a nossa oração ao Espírito Santo. Amém. Meu Deus, meu Pai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, dirigimos agora o nosso pensamento, nossos corações e nossa mente a Ti, Senhor, clamando pela presença do Teu Espírito Santo, que Ele esteja sempre conosco, especialmente aqui agora no nosso estudo bíblico, para que Ele nos dê entendimento, para que Ele guie as palavras desse aqui que nos fala, Senhor, e que essas palavras possam gerar no entendimento, a consciência e frutos para Ti, meu Pai, apenas para Ti, apenas para a Tua honra e Tua glória, e que através dos estudos nós possamos continuar a nossa caminhada, que nós possamos continuar a nossa comunhão, que nós possamos continuar sempre próximos de Ti, meu Pai, através do estudo, através da oração, através da comunhão com os irmãos. Que o Senhor nos abençoe, nos dê o entendimento e nos guie em nosso estudo. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amados, vamos abrir nossas Bíblias. Hoje nós vamos estar lendo, continuando o nosso estudo no livro de 1 João. E hoje nós vamos ler, iniciar o capítulo 3 e vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 a 10. João? 1 João. 1 João.
256. Amém? Amém. Então vamos começar o capítulo 3 e vamos ler até o versículo 10. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por esta razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. E assim mesmo se purifica tudo o que nele tem esta esperança, assim como Ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Sabeis também que Ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanecer nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu, nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática de pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Amém? Então, amados, esse trecho, né, dessa carta de João, que ele continua ensinando ali aos seus irmãos, aqueles que congregavam, né, na sua igreja, é um texto muito importante, muito forte também, e traz alguns ensinamentos, né, para a gente. Nós vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre cada um desses ensinamentos, dando sequência ao nosso estudo, né? Todos nós já sabemos que João, ao proferir esse estudo, ele estava ali exortando, ajudando aqueles irmãos que estavam passando por tribulações, passavam por perseguições e passavam também por muitos falseadores, muitos enganadores que estavam tentando, de certa forma, tirá-los do caminho, né? Então João ele tem alguns trechos que ele tem, né, palavras fortes, mas ao mesmo tempo ele também traz muito conforto, muito carinho para aquelas pessoas, sempre mostrando a dificuldade, mostrando onde que estavam os erros, mas mostrando também onde que estava a luz, a certeza da vitória, que sempre foi Jesus. Então João, nesse estudo, nesse trecho que nós lemos hoje, então João vai estar falando para aquelas pessoas, para aqueles cristãos ali que estavam iniciando, né, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja espiritual. Então ele estava falando do grande amor que Deus tem por nós, né, de como nós somos a família de Deus, como Deus nos constituiu como família, né, de como que nós nos tornamos reflexo de Deus através dessa comunhão, né, e de como que nós crescemos, né, a essa semelhança de Deus, como que nós temos a vitória sobre o pecado em Jesus Cristo, e como que nós podemos distinguir os filhos de Deus daqueles que João chama de filhos do maligno, mas que são as pessoas que não realmente creem em Deus ou que tentam deturpar a palavra de Cristo. Então ele vai falar em justiça e ele vai falar em pecado. Amém? Mas o início do
do capítulo é justamente João se regozijando, né? Como ele se maravilhando ali com aquelas pessoas, do amor de Deus, do tão grandioso é o amor de Deus conosco, né? Seres humanos, pecadores, a ponto dele nos conceder, né? Que fôssemos chamados de filhos de Deus, de filhos do Pai, né? Então, João estava ali enfatizando com aquelas pessoas como que esse relacionamento com Deus, ele é um relacionamento amoroso, é um relacionamento baseado no amor, é um relacionamento íntimo, tal qual um relacionamento de um pai com um filho, né? E João enfatiza, né, para esses crentes que eles poderiam ter essa certeza, né, de que eles realmente eram para o Deus Pai, para Jesus, como filhos, como membros da mesma família, né? E, por causa disso, eles tinham que ter essa certeza, que é o que ele fala no finalzinho do versículo 1. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo, né? Então, nós somos filhos, nós somos da mesma família e somos separados do mundo. Por quê? O mundo não deseja conhecer a Deus, o mundo rejeitou Jesus como Filho de Deus. O mundo, naquele momento, né, que ele estava proferindo aquelas palavras, em que eles estavam sofrendo grande perseguição, e que o mundo dificilmente, as pessoas que não tivessem esse relacionamento íntimo com Jesus, eles dificilmente iriam aceitar, entender esse relacionamento, né, dos cristãos com Deus. Então, dentro daquele momento, dentro daquela situação que eles estavam passando, João transmite essa mensagem para eles. Transmite essa mensagem de que eles são filhos de Deus, que eles têm o amor de Deus para com eles, mas que eles tinham que entender que tudo que eles estavam passando, que eles estavam sofrendo, era em função do mundo não ter reconhecido a Deus, tanto quanto não reconheceu a Jesus como Filho de Deus, né? E ele continuou falando: ora, agora que vocês são filhos de Deus, ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Ou seja, aqui ele já está falando da volta. João sempre ele aborda essa questão da volta de Jesus, porque nós sabemos que João teve epifanias espirituais, onde ele teve visões. O João, independente do momento que ele escreveu essa carta, aí, não tem como os historiadores datarem exatamente. Tem alguns que falam que ele já escreveu quando ele já estava exilado na ilha de Patmos, ou pode ser antes, mas ele já estava naquele processo espiritual de muita unção, de muito entendimento, um entendimento muito além, né, do que a gente consegue entender. Então, quando ele fala que ainda não é manifesto o que haveremos de ser, nós não temos como saber, né, os detalhes de como que vai ser essa manifestação, de como que vai ser o que está por vir. Mas a certeza que João tem, que ele quer transmitir para aquelas pessoas, é o seguinte: o que nós podemos saber é que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então João ele passa essa certeza, né, de que, independente de não saber como as coisas vão acontecer, quando, como, que isso é um mistério realmente da palavra de Deus, mas quando isso acontecer, a glória futura, ela será revelada para todos nós que somos o povo de Deus. Não vai ser revelada agora, nós não sabemos, mas no entendimento de João, o que ele está explicando, essa é a revelação futura, né? A revelação de quando ele se manifestar como ele haverá de ser. Então ele fala que a palavra que ele coloca aqui, haveremos de vê-lo, né? Então esse ver não é um acontecimento fisiológico de ver, de enxergar, igual nós temos a visão humana. Ele é muito mais do que isso, né? É um ver no sentido de perceber, de reconhecer, né? De que as pessoas vão poder compartilhar da glória de Jesus, ver
a Jesus em sua glória, como ele realmente é, e sentir o poder, né, da sua ressurreição. Era isso que que João desejava, né, verdadeiramente expressou aqui nesse versículo, né, de vermos realmente a Deus, de estarmos presentes na sua glória. E ele continua: e a si mesmo se purifica tudo que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Então, é nessa esperança de estarmos na glória com Jesus, de termos certeza da volta dele, de termos a certeza do mistério, de não saber como o mistério acontecerá, mas de que ele acontecerá, e que de uma maneira ou outra, se vai ser uma volta para todos, ou se a volta é individual para cada um, né, na nossa passagem para o mundo espiritual, mas nós veremos a glória de Jesus, e veremos e seremos purificados, assim como ele é puro, né? Então, em Jesus é que os crentes se purificarão espiritualmente, mas também moralmente, eticamente, né? Que isso é um processo contínuo, desde que nós conhecemos a Jesus, desde que nós começamos a caminhar com Jesus, sabendo que ele é puro, nós vamos nos purificando. Então, João também está trazendo essa mensagem para a igreja que, diante daquelas circunstâncias ele fala nessa purificação, porque realmente existia muitos ingressando dentro da igreja, tentando justamente fazer o contrário da purificação, que era turvar aquela comunhão, turvar aquele sentimento que estava se formando ali com os primeiros cristãos. Então ele enfatiza essa questão da purificação, né? Que aquele que é puro vai purificar todos aqueles que estiverem com ele e seguirem os seus caminhos, né? Olha só como que João faz as colocações. Então, até esse versículo 3, ele veio trazendo como que nós somos a família, nós somos filhos de Deus, nós temos um relacionamento íntimo, como que nós temos a esperança, né, da glória, de estarmos juntos na glória de Jesus, quando ele se manifestar espiritualmente, e nós vamos estar purificados, vamos estar puros por sermos filhos dele, estarmos, né, presentes da glória dele, mas só que ele traz o contraponto, que é a questão do pecado. Então João ele lida o tempo todo com essa questão do pecado em função do que eles estavam vivendo naquela época. E eu volto a enfatizar, todo estudo que eu acabo tendo que falar isso. O que acontece até os dias de hoje? A gente continua também lidando com os pecados no nosso meio, né? Então ele fala: todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então aqui João, ele fala em lei, porque a gente tem que entender o contexto que ele estava falando ali para a maioria de judeus. Então ainda existia aquela dualidade, aquela disputa ali da lei dos judeus com os cristãos que estavam iniciando ali naquele momento, né? Um novo sacerdócio em Cristo, através do amor, através do perdão dos pecados. Mas existia essa questão do pecado. Então João ele fala dessa questão do pecado, que ele estava enfatizando aqui naquele momento, porque se a gente, né, se nós ali, ele está acabando de falar de se purificar, ele está falando ali de ter essa, né, de ter essa manifestação da glória, como que nós vamos continuar pecando? Mas o pecado que João está trazendo aqui, não é o pecado involuntário, o pecado que pode acontecer mesmo na vida de cada um de nós. Nós eventualmente podemos pecar, eventualmente podem acontecer fatos que nos levem a pecar, mas não é isso que João está falando. João aqui ele está falando daquele que pratica o pecado. Praticar, essa palavra é muito importante, porque o pecado ele vai estar sempre constante na vida do cristão, isso pode acontecer. Agora, quando ele fala em aquele que pratica pecado, é aquele que o faz deliberadamente, que escolhe pecar, que quer deliberadamente pecar e ainda assim se transvestindo, se colocando numa figura religiosa, uma estampa moral, querendo
se colocar como um mensageiro de Deus, mas pecando deliberadamente. É essa diferença que João está querendo distinguir ali, entre a diferença entre cometer um pecado e entre deliberadamente continuar pecando, né? Porque nós, que estamos sujeitos ao pecado, porque somos pecadores, nós temos o entendimento, ao caminhar com Jesus, através dessa purificação, através do entendimento espiritual, se eventualmente pecado, nós vamos reconhecer aquele pecado, nós vamos nos arrepender, nós vamos pedir o perdão, que é diferente de quem continua e sem arrependimento. Ao contrário, né? Eles querem continuar deliberadamente vivendo em oposição a Deus, não importando qual seja as consequências do pecado. Então, com relação a esse pecado que João está fazendo isso, é apenas um versículo, mas a gente pega todo o contexto do livro. Nós já falamos aqui várias vezes. João, ele está, desde o capítulo 1 desse livro, ele está falando sobre o pecado, a confissão, né? Ele fala lá no versículo: se dissermos que não temos pecado nenhum, nós mesmos nos enganamos. Então ele fala, aí ele faz esse contraponto agora. Então, o pecado, ele está falando, se não dissermos que não temos pecado, porque somos pecadores, o pecado ele existe. O que ele está opondo aqui é a prática, todo aquele que pratica o pecado, ou seja, aquele que deliberadamente escolhe pecar, este não está em comunhão com Deus, é o que João está trazendo aqui. Sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. Então, João, como? Porque, né, se aquelas pessoas ali, elas estão buscando a Deus, buscando a Jesus, como que eles vão viver em pecado? Seria como negar o sacrifício de Jesus na cruz. É isso que João está falando aqui. Que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Então, se a gente peca deliberadamente, se a gente continua pecando, a gente está, de certa forma, invalidando o sacrifício de Jesus na cruz para nos libertar do pecado, né? Porque aquele povo ali, eles tinham aquele sacerdócio ali do Antigo Testamento, de que pecou, se oferece um sacrifício ali, um cordeiro sem mácula, mas o nosso cordeiro que foi sacrificado é Jesus, que foi para nos redimir do pecado. Então, se Jesus morreu na cruz em nosso lugar, tomando todos os nossos pecados, salvando das consequências do nosso pecado, se a gente não viver nele, a consequência é justamente o oposto, né? É negar esse sacrifício e continuar vivendo no pecado. Mas isso por quê? Porque aquelas pessoas que estavam, tentando dizer aqueles crentes faziam isso, eles viviam em pecado. Então João está tentando fazer essa comparação. Como que eles vão estar em Deus? Como que eles vão estar purificados se eles estão praticando pecado? Ou seja, eles estão negando o sacrifício de Jesus. E ele continua: sabeis também que ele se manifestou para tirar os pecados. Isso que eu acabei de ler, perdão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Então ele está enfatizando, ele continua enfatizando, né, que os crentes, que nós que acreditamos em Jesus, nós não estamos livres do pecado. O que nós temos que buscar é não viver no pecado. E por que ele traz isso, ele continua trazendo isso? Por causa daquelas pessoas que estavam, ensinando falsamente. Então tinha alguns daqueles falsos pregadores que eles estavam ensinando para aquelas pessoas que eles não pecavam em hipótese nenhuma, que eles eram impecáveis, vamos dizer assim, não pecavam de maneira nenhuma, mas eles falavam isso para se afirmarem como superiores, como se eles fossem pessoas acima de todas as outras.
É como se fossem os pastores que não pecam, aqueles. A gente vê muito isso hoje, como se fossem quase acima de Deus, né? De tão perfeitos, de tão puros que eles são. E João está chamando a atenção justamente sobre isso, né? Que essas pessoas, aquelas pessoas que estavam falando isso, que eles não pecavam de forma nenhuma, eles estavam mentindo, era um ensino errado. Por isso que lá atrás ele falou, se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Então está vendo como o texto de João ele é todo muito bem escrito, todo muito bem amarradinho? Para quê? Para mostrar isso para aquelas pessoas, para eles não acreditarem, né, de que aqueles que estavam afirmando serem superiores a qualquer pessoa porque eles não pecavam, eles não estavam falando a verdade, eles estavam enganando, né? E da mesma forma, tinham outros que eles assumiam o pecado, né, e incentivavam esse pecado, mas falando o quê? Falando que tinha um relacionamento especial com Deus. Veja bem. Não, eu tenho um relacionamento especial com Deus, então não tem, o pecado não tem problema nenhum, porque Deus vai nos perdoar, porque Deus, nós estamos junto com Ele, né? Então a gente pode continuar pecando. E João está ensinando justamente o contrário. Falando, não, Deus se importa sim com o pecado. Ele quer vocês purificados. E a purificação é a purificação do pecado. Então essas pessoas estão enganando. Eles estão tentando desvirtuar a igreja, né? Então João continua exortando aquela igreja, aquelas pessoas a terem cuidado com esses que tinham esses falsos ensinos. E ele, no versículo 7, ele ensina, olha, filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. E no 8, e aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então João está tentando mostrar para aquelas pessoas que esses falsos ensinadores que estavam ensinando essas heresias, se aquelas pessoas percebessem, se observassem, se examinassem a vida daquelas pessoas, veriam que eles não agiam com justiça em relação às outras pessoas, né? Quem pratica justiça é justo, assim como Cristo é justo. Como uma pessoa pode ser injusta e dizer que está seguindo a Cristo e ensinando o que Cristo ensinou? Né? A justiça de Cristo, a justiça de Deus, ela é perceptível. Ela está na realização do amor, na realização do relacionamento com o próximo, naquele sentimento de o que você está fazendo é o certo e não é mais o errado, e se você eventualmente errar, que ele te machuca, que te mostra, e você sente que você errou e não consegue conviver com aquele erro. Isso é a justiça de Deus. Isso é a justiça de Jesus. E é o que João está falando ali. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Porque o fruto, uma árvore que dá bons frutos é uma boa árvore. Então Jesus é a árvore que dá frutos, ele é a boa árvore. O fruto que não faz a árvore ser boa, ela mostra que ela é boa através do fruto. Isso foi eu vi fazendo estudo essa colocação de um pastor, eu achei muito interessante, eu trouxe para ela, quando ele fala que essa prática da justiça é por nós estarmos caminhando com Jesus, porque Ele é justo, remeteu a essa figura da árvore, do fruto da árvore. Uma árvore boa, ela dá bons frutos, mas a árvore má não vai dar bons frutos, não tem como. E a árvore que mostra, a árvore sendo boa, que vai mostrar o bom fruto, não é o contrário. E por outro lado, né, então, ele está falando,
se aquela pessoa pratica justiça, ele é justo. Agora, se por outro lado ela pratica o pecado, igual aqueles falsos ensinadores, eles falaram que poderiam pecar porque eles eram de Deus, então Deus perdoava. João está confrontando essas pessoas, falando: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então esses falsos ensinadores, eles estavam afirmando que conheciam a Deus, mas ainda assim estavam vivendo uma vida iníqua, cheia de pecados. Então, eles eram falsos ensinadores ou falsos pregadores, então eles mostravam se pertencer ao próprio diabo, como João fala aqui, né? Porque existe uma cura para o pecado, que é através do Filho de Deus. Ele se manifestou para isso, para desfazer as obras do diabo. Cristo veio para desfazer as obras de Satanás, libertar as pessoas do pecado e das consequências deste pecado. Então João estava ali argumentando, né, que os cristãos, eles não podiam se envolver com aquilo que Cristo veio destruir. Se Cristo veio destruir o pecado, se Cristo veio destruir as obras de Satanás, como uma pessoa que segue a Cristo ia estar se envolvendo com aquilo que Jesus veio justamente destruir? João coloca isso aqui claramente. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Não tem como você estar cedendo ou caminhando com aquilo que Cristo veio para destruir. Então João está enfatizando essa questão do pecado. Várias vezes no texto dele ele fala sobre essa questão do pecado, porque aqueles cristãos estavam sendo levados a pecarem pelos falsos mestres, né? Agora, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, ou seja, quem verdadeiramente está com Cristo, e que tem a semente de Deus, que é o Espírito Santo, é aquilo que nós falamos, ele não vai viver pecando. Ele pode eventualmente pecar, mas ele vai se arrepender, mas ele não vai viver pecando. Ele vai estar em luta contínua contra esse pecado. O Espírito Santo vai trabalhar através do meio, por meio da palavra de Deus, para ajudar a superar o pecado, para nos ajudar na purificação através de Jesus, né? E tudo isso só acontece depois que nós tivemos esse renascer espiritual, dessa nova aliança com Jesus, desse novo caminhar com Jesus. Então nós temos essa semente é aquela que foi plantada quando nós, cada um com a sua jornada, cada um da sua forma, decidimos verdadeiramente caminhar com Jesus. Essa semente foi plantada. E essa semente é que vai nos ajudar a discernir o que é pecado, o que é errado e como nós vamos caminhar com Jesus. E João conclui essa passagem, olha só: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Então João, ele veio fechando essa passagem com uma fala forte, até mesmo radical, não tem meio termo não. Ou pertence a Deus ou pertence ao diabo, de acordo com aquilo que você pratica como justiça. Porque aquelas pessoas que João estava enfrentando ali, eles não praticavam justiça. Então João está deixando bem claro, eles não procedem de Deus. Porque aqueles que procedem de Deus agem com justiça, eles agem com amor a seu irmão. Então esse ensino de João, ele nos deixa essa reflexão muito clara, e não adianta nós acharmos que ele se aplica apenas para aquele momento que a igreja do Senhor estava sofrendo ali há 2000 anos atrás, com esses hereges,
que estavam ensinando sobre o pecado. Hoje não é tão claro como era naquela época. Mas mesmo assim, se nós pararmos para pensar esses dois pontos que nós trouxemos aqui desses falsos mestres, eles se afirmavam ser superiores a qualquer outra pessoa porque eles eram de Deus, né? Então eles afirmavam ter um relacionamento muito próximo com Deus, e em função disso, essas duas gamas aí de falsos mestres daquela época. Todos afirmavam serem próximos de Deus, e uns se julgavam superiores às pessoas, e os outros se julgavam que eles poderiam pecar porque seriam perdoados por terem essa proximidade com Deus. Então, quando a gente vê hoje muitos mestres, muitas pessoas que ensinam, né, a palavra de Deus, a Bíblia, eles nem falam evangelho, eles falam mais a Bíblia, porque aí entra no termo geral ali do Antigo Testamento, mistura tudo e vão trazendo esses ensinamentos. Então eles se julgam superiores às pessoas, então são ensinadores que a gente vê vivendo uma vida nababesca, com muitas posses, muito dinheiro, com muito luxo, e continuam ali tomando dinheiro dos pequenininhos, dos pobrezinhos. Por quê? Eles se julgam superiores mesmo. Eles querem demonstrar que eles são superiores e que eles estão vivendo daquela maneira, com muita abundância, porque eles são superiores. Eles estão próximos de Deus, não estão, porque eles não agem com justiça. Como você vai considerar justo uma pessoa ver ali entre os seus irmãos um passando fome e não fazer nada enquanto está vivendo uma vida de luxo? Isso não é justiça, isso não é sentimento de justiça. E da mesma forma são aqueles que ensinam, se dizem próximos de Deus, mas estão todos os dias envolvidos com escândalos de todo tipo de natureza financeira, de natureza sexual, de natureza política. Isso a gente está assistindo todos os dias. Então, toda vez que eu vou estudar qualquer passagem do livro de João, que eu vejo a luta que João estava travando com os filhos do diabo, que é o que ele chama aqui, não sou eu que estou falando, é João que fala, são filhos do diabo. Nós continuamos lutando até hoje. Então o ensinamento que João nos dá é o quê? Que nós somos filhos de Deus. Deus está conosco. Nós vamos estar na glória de Jesus quando Ele se manifestar, e Ele nos purificou, para que nós possamos enxergar esses erros, esses homens iníquos, esses filhos do maligno, para que eles não nos desvirtuem do nosso caminhar e nós possamos continuar seguindo o nosso caminho com Jesus, lutando contra o pecado, sabendo que nós podemos sim pecar, nós podemos errar, nós somos seres humanos, nós somos falíveis, nós somos pecadores, mas a gente reconhece o pecado, a gente luta, a gente confessa, a gente pede perdão, a gente sofre, a gente ora, mas nunca, jamais, aqueles que estão com Jesus vão se entregar ao pecado e, de uma forma consciente, resoluta, escolher o caminho do pecado. Deus nos abençoe e nos livre sempre desses erros e desses enganos.